Boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos mais uma vez nesta reunião à volta da mesa do Cristo, para que possamos fazer a nossa oração diária e semanal através da ação no bem e da ação no amor, não só de divulgar a nossa doutrina, mas também de vibrar por aqueles que estão enfermos à distância e por aqueles que estão recém-chegados ao mundo espiritual. Nesta noite vamos ter a alegria de ter conosco o nosso colega, o Dr. André Seabra, que é médico gastroenterologista e endoscopista, da cidade de Teixeira de Freitas, do estado querido da Bahia. André é trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar, o tema de hoje, para nossa emoção, poder das mãos, corações e mentes na prática do bem. Irmão André, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez. A gratidão é toda minha. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite àqueles que chegaram aí antes, depois que a gente já tinha adentrado a sala. Nosso abraço carinhoso, fraterno, aqui da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Como já disseram, meu nome é André, mas eu sou, sem querer ser muito pretensioso, meu nome é André Luiz. Eu sou médico, estou aqui vindo falar para vocês aqui de Nosso Lar, que é o centro espírita que eu frequento. Mas, infelizmente, as coincidências terminam aqui. E lá no plano espiritual, quem sabe eu vou ter a oportunidade de varrer, de lavar o chão, como o nosso querido André Luiz também o fez. É com uma alegria muito grande, imensa no coração, que a gente está aqui, para trazermos a nossa singela contribuição, né? Espero que ao final a gente possa sair daqui todos melhores, com mais possibilidades de entendimento acerca desse tema tão importante. Eu vou compartilhar alguns slides para facilitar aí a nossa compreensão. Então, o tema é de suma responsabilidade, né? Já que é em torno desse tema que a capelania se instituiu, né? Em torno dessa marca do poder, né? Dos recursos, das mãos, do coração e da mente na prática do bem. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho aí na noite de hoje. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de versículos 34 a 40, nós temos essa passagem célebre, que todos nós cristãos conhecemos. Está lá escrito que, assim, mestre, pergunta um fariseu querendo tentar Jesus, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois ensinamentos, nesses dois mandamentos. Dessa maneira, Jesus resume tudo o que nós precisamos fazer na lei de amor. No amor que devemos, em primeiro lugar, a Deus, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e, semelhantemente a esse mandamento, o amor que precisamos prestar a uns aos outros, amando o nosso próximo, amando o nosso irmão, na mesma proporção, sem mais nem menos, na mesma proporção de que amamos a nós mesmos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, Kardec comenta que Jesus não se limita a recomendar a caridade. Jesus põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Não considera a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Por isso, conversarmos acerca da prática do bem, tudo que nos remete a distendermos o nosso entendimento acerca deste assunto, é fundamental, porque é com esse recurso,
da prática do bem, que é o amor em ação, da prática da caridade, é que nos possibilitará a vigência, né, a vivência dessa felicidade permanente, dessa felicidade imperecível, para que a gente possa fruir a paz que a gente almeja, que a gente deseja. Então, conversarmos sobre esse tema é fundamental. E o poder das mãos, do coração e da mente. Nós vamos entender nessa discussão que temos recursos variados que nos auxiliam nessa tarefa. E temos aí o entendimento de que esse poder, os recursos que temos, eles seguem uma hierarquia, digamos assim, para que possa culminar na nossa ação. Então, nós vamos dar uma ligeira invertida na nossa conversa e vamos lidar primeiro com os recursos da nossa mente, para que a gente possa empregá-los na prática do bem. No livro Pensamento e Vida, do nosso querido Emmanuel, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, no seu capítulo 1, Emmanuel nos traz, nesse capítulo intitulado O Espelho da Vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando, transformando, destruindo, refazendo, para acrisolar, para aperfeiçoar e sublimar. Com essa introdução que Emmanuel nos faz, nesse capítulo precioso, desse livro preciosíssimo, nós vamos entender que a mente contém todos os recursos necessários para que a gente possa espelhar a vida que temos. Não só a vida íntima, mas também a vida externa. Ele vai continuar no decorrer desse livro falando sobre uma série de questões acerca da mente e do pensamento e nos diz que nós nos refletimos continuamente. Nós refletimos ao mesmo tempo milhões de criaturas e milhões de criaturas nos refletem. De maneira que se nos dedicamos à prática do bem, os reflexos da nossa prática também vão alcançar outros corações, vão alcançar outras mentes, gerando a força de um pensamento que é capaz de tudo mobilizar, de tudo mover na direção dessa paz, na direção dessa felicidade que nós almejamos. No livro A Gênese, né, que nós temos aí como o último livro da codificação kardeciana, né, editado em 1868, no seu capítulo 14, que trata dos fluidos, nós lemos lá que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Daí a gente pode já começar a entender mais largamente que o nosso pensamento, já que também nós somos espíritos, ele tem um poder que nós às vezes não damos a devida atenção. Porque tudo o que acontece primeiro em nossas mentes. Acontece primeiro em nosso pensamento. E para o ser espiritual que já está livre da matéria, ele age sobre essa matéria, sobre esse fluido, né, que é um tipo de matéria mais sutil que existe aí no mundo dos espíritos, no plano espiritual. Ele vai agir sobre essa matéria usando o seu pensamento e a sua vontade. Da mesma maneira que nós aqui, quando encarnados, vamos nos utilizar das mãos para construir alguma coisa, para manipularmos a matéria que nos cerca. Isso nos remete à questão fundamental de que precisamos nos apropriar desse poder, nos apropriar desses recursos que a mente nos traz, para que nós possamos criar conscientemente
aquilo que nós verdadeiramente desejamos. E ele continua lá que algumas vezes as transformações que o espírito produz através do seu pensamento e da sua vontade resultam de uma intenção. Então são conscientes, são intencionais. Mas de outras vezes são produto de um pensamento inconsciente. De maneira que, compreendendo nós ou não que existe essa força, que existe esse poder inserido em nossas mentes, nós vamos criar. Nós vamos plasmar, como os espíritos costumam dizer, na nossa vida, na vida ao nosso redor, no mundo ao nosso redor, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós mentalizamos. Porque essa produção, ela vai ser consciente ou não, mas ela vai acontecer. Porque o pensamento vai gerar uma consequência de mobilização dessa matéria sutil e da matéria propriamente dita que nos cerca. No livro dos médiuns, no capítulo 8 da segunda parte, que trata do laboratório do mundo invisível, os espíritos vão nos trazer, Kardec, exatamente as mesmas noções, dizendo lá que a vontade é atributo essencial do espírito, isto é atributo do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, que é a vontade, o espírito atua sobre a matéria elementar, sobre a matéria fluídica, e por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm, assim, a ficar transformadas. Então, os espíritos vêm nos falar, e Kardec reforça, que é a ação do pensamento, da mente, através dessa alavanca chamada vontade, que, conforme Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é aquilo que direciona, é o leme do nosso pensamento, é o leme da nossa mente. Com a alavanca da vontade, o espírito atua sobre a matéria e faz com que ela se transforme, com que ela se modifique. E tanto quanto o espírito, o errante, quanto o espírito encarnado, nós temos esse mesmo atributo. Então, espíritos somos todos. Alguns sem a carne, outros ainda nela, como é o nosso caso. Mas todos, como espíritos que somos, temos esse poder de atuarmos sobre a matéria, exercitando o nosso pensar, exercitando a nossa vontade. E aí a gente vai compreender por que tantas vezes pessoas que pensam repetidamente na doença, que pensam reiteradamente no mal, vão atraindo, vão formando em torno de si uma matéria que, transformada, faz com que se materialize para elas o objeto desse pensamento, desse desejo, mesmo que inconsciente. Porque nós somos espíritos e vamos materializar em torno de nós, agindo sobre essa matéria elementar, através do nosso pensamento e da nossa vontade. Assim, vamos compreender, né, o que o poeta italiano Juvenal nos diz, que nós todos conhecemos, né? Mente sã, corpo são. Então, é preciso uma mente sã, que traga bons pensamentos, que produza bons, que através da vontade produza esses bons pensamentos que vão refletir na saúde também do nosso corpo físico. Assim, a mente sã vai trazer, de uma certa maneira, o corpo também são, porque nós agimos sobre a realidade física que somos. Além disso, junto à questão do pensamento, da vontade que direciona esse pensamento, temos dentro dos recursos da mente um recurso fundamental chamado fé, confiança, certeza, que nos dá a indicação de que vamos trabalhando conquistar aquilo que almejamos. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos trazer que para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscar o bem com perseverança e com fervor, porque nós não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Aqui,
Já sabemos, né, que após a atividade, como o Zé Luiz nos falou, vai haver um processo de visita virtual aos hospitais que estão cadastrados. O bem que se pode fazer, em todas as condições, em todas as possibilidades, dentro dessa visita, por exemplo, é preciso que nós acreditemos nela. Que nós tenhamos a fé, a convicção que, amparados pela espiritualidade, com os recursos que nós já temos, esse bem vai ser alcançado. E fazendo isso com perseverança, que é o caso da capelania, com fervor, com a fé, com o entendimento que podemos levar o bem mais longe, certamente nós vamos plasmar, como diz aí, né, Emmanuel, essa realização de auxiliar, de levar um lenitivo, de levar um pouco de amparo àqueles que neste instante estão mais necessitados do que nós. Então a fé é um recurso precioso do Espírito. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, olha o que Kardec nos diz. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, por milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Mostrando o papel importantíssimo que a fé desempenha nesse processo de levarmos o bem, de espalharmos o bem ao nosso derredor. De maneira que é preciso que tenhamos a perseverança, que tenhamos o entendimento, que coloquemos o nosso pensamento em ação, dirijamos a nossa vontade, mas a fé é um recurso precioso do qual nós não podemos abrir mão para auxiliar, para plasmar o bem ao redor de nossos passos. E precisamos lembrar que dentro desses recursos que a mente nos oportuniza, temos uma outra questão não menos importante, a questão da sintonia. Nós sabemos que quando nós nos dedicamos a um trabalho no bem, quando pensamos em fazer o bem, fazemos com isso, mesmo que sem o desejar, conscientemente, fazemos com isso uma verdadeira prece, de maneira que vamos atrair para o trabalho espíritos mais benfazejos, espíritos mais elevados, espíritos que estão voltados também para o bem, que vão se ajustar ao trabalho e nos auxiliar na tarefa em que empreendemos. Da mesma maneira, quando aqueles desavisados ainda se voltam para o mal, que procuram elaborar os recursos que têm na prática do mal, fazem também uma evocação, trazendo para junto deles espíritos ainda inferiorizados, ainda ignorantes, que vão se alinhar ao trabalho, também secundando e proporcionando as possibilidades para que o mal que eles desejam possa acontecer. Então é fundamental nós lembrarmos que quando estamos com a mente voltada para o bem, voltada para a prática do Evangelho do Cristo, para a prática da caridade, para o exercício do amor, nós automaticamente entramos num padrão vibratório que a física explica, onde as ondas eletromagnéticas, segundo André Luiz, vão tomar uma característica de velocidade, de frequência mais elevadas. E assim entramos em sintonia, onde as ondas vão se acoplar e entramos em sintonia com aqueles espíritos que mantêm esse tipo de pensamento. E sintonizados com eles, vamos receber melhor, vamos ouvir melhor as inspirações e as sugestões para que possamos levar a efeito aquele desejo verdadeiro, persistente, fervoroso de fazermos o bem. Porque a lei que vige no universo também é uma lei de sintonia. Nós nos sintonizamos com os nossos iguais. No Livro dos Espíritos, na questão 484, Kardec pergunta à espiritualidade maior: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a resposta é a seguinte: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem.
ou com os homens suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Como consequência dessa lei de sintonia que vai nos unindo uns com os outros pelo mesmo nível de afinidade, de desejos, daquilo que nutrimos verdadeiramente dentro de nossos corações. No livro Celeiro de Bênçãos, a nossa querida Joana de Ângeles, através da mediunidade do nosso baianinho Divaldo Franco, vai nos dizer no capítulo 50, que trata da obsessão, a pertinácia da obsessão, Joana vai nos dizer que as mentes comungam com mentes que se lhes assemelham. Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. Pessoas sincronizam com pessoas em que se comprazem. E isso não é nenhuma novidade para nós. Nas nossas relações sociais, naturalmente, nos reunimos em grupos afins. Grupos que têm os mesmos desejos. Grupos que gostam das mesmas músicas, que gostam de aproveitar os momentos de lazer da mesma maneira. E assim nós vamos nos assemelhando, nos afinizando. Se eu gosto, durante o meu final de semana, de escutar uma música clássica, de colocar ali um bom livro para ler, de ficar ali tranquilamente, fazer uma caminhada na praia, certamente eu vou me consorciar, me sincronizar, conforme Joana diz, com pessoas que têm o mesmo gosto. Se eu gosto de caminhar cedinho na praia, certamente as pessoas que gostam de caminhar cedinho na praia serão parte maior, talvez, do meu núcleo de afeições, já que a gente vai se unindo pelas características que nós temos em comum. Então, não seria diferente no mundo espiritual. Só que de uma maneira muito mais incisiva, de uma maneira muito mais determinística. Porque, para o espírito, o pensamento é tudo. Então, as energias vibratórias que ele externa formam o foco em torno do qual outros seres pensantes também vão se agregar e ele assim também se sincronizará com espíritos semelhantes. Ora, se eu estou pensando no bem, se eu estou desejando o bem, se eu estou praticando o bem, obviamente que eu vou naturalmente afastando aqueles que não querem o bem, que desejam o mal, que praticam o mal, e me associando, me consorciando com aqueles que desejam o mesmo que eu. Então, o recurso da mente não só é importante para que a gente possa buscar a prática do bem conscientemente, mas ela nos enseja as conexões mais elevadas, para que assim possamos nos resguardar das influências deletérias de espíritos que são adversários do bem. E eles, os melhores, os espíritos mais nobres, possam nos auxiliar, muitas vezes fazendo com que as nossas deficiências sejam suplantadas nessa prática do bem em nome do Cristo. E aí a gente vai entender que, segundo a sabedoria popular, nós temos esse ditado, né? Que dize-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Mas para a doutrina espírita, esse ditado é um pouco diferente. Dize-me quem tu és e te direi com quem tu andas. De maneira que nós precisamos promover em nós os pensamentos, as idealizações mais nobres e puras, para que possamos atrair para a convivência conosco, no nosso dia a dia, de espíritos mais nobres e mais puros. E assim nos furtarmos as quedas que ainda fazem parte da nossa caminhada. Muito bem. Posto isto, temos também os recursos do coração. As possibilidades que o sentimento nos enseja para essa prática do bem. Temos os recursos da mente, do pensamento, das ideias, com a fé, com a sintonia, com todas essas possibilidades que discutimos e outras, que aqui a gente faz um apanhado rápido para que a gente possa refletir.
Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nós temos um dos itens mais belos de todo o livro. Um trecho que é assinado por Lázaro, onde ele nos traz colocações sobre a lei de amor. E ele vai nos dizer que o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Não foi à toa que Jesus disse que pode-se resumir toda a lei, todos os profetas, em amar a Deus e amar ao próximo como a gente se ama. Então, o amor resume a doutrina do Cristo. E ele continua dizendo que ditoso, feliz, bem-aventurado é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ultrapassando a sua humanidade. Porque nós ainda temos as nossas dificuldades. Não somos santos. Trazemos em nós arestas, imperfeições, escolhos, dos quais precisamos nos libertar. Hábitos ainda nocivos que ao longo dos milênios temos cultivado tantas vezes inadvertidamente. De 2000 anos para cá, temos tomado contato com o Cristo, mas ainda não ensejamos a nossa transformação verdadeira, quanto tantos já fizeram. Ainda não nos transformamos, na maioria das vezes, isso posso falar por mim em especial, ainda não consegui, no contato com Cristo, ter a mesma atitude que um Paulo de Tarso, do que uma Maria de Magdala, do que um Zaqueu, do que um Francisco de Assis. Porque ainda trago imperfeições intensas, gigantescas, para que possa superar. Mas quando a gente, mesmo assim, consegue ultrapassar essa humanidade que ainda carregamos dentro de nós, repleta de defeitos, apesar das qualidades que já começamos a desenvolver em nosso espírito, quando a gente ultrapassa esse limite das dificuldades, da má vontade, e nos colocamos na prática do bem, amando com amplo amor os irmãos que estão em sofrimento, nós vamos nos tornando ditosos, vamos nos tornando felizes, porque o sentimento é a coroa, é a auréola que viabiliza os nossos trabalhos no bem. No capítulo 13, também do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No item 17, Miguel, o Espírito, vai nos falar sobre a piedade, da importância de nós nos apiedarmos, nos compadecermos com o sofrimento daqueles que nos rodeiam, daqueles que nos chegam ao conhecimento. E ele vai nos dizer que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Não é por outro motivo que, a despeito de toda uma vida agitada que temos com o trabalho, dentro e fora do lar, com os recursos que precisamos despender para oferir os recursos financeiros para a subsistência da nossa família, de nós mesmos, de tantas tarefas que abraçamos, não é por outro motivo que nos reunimos para auxiliar. Não é por outro motivo que os capelães se reúnem para que possam visitar os hospitais, visitar as pessoas que estão ali em sofrimento, necessitando tantas vezes de um sorriso, de uma palavra, de um olhar. Porque essa piedade é que faz com que a gente se mobilize, a despeito das dificuldades, do cansaço e de todas as tarefas que a gente vem abraçando para que possamos levar isso a efeito. Né? E a palavra mágica que a gente poderia trazer para a gente trazer a compaixão e a piedade para a nossa vida é a empatia. Essa capacidade de percebermos o outro sem julgá-lo, compreendendo o local, o momento, a situação, a circunstância em que ele se encontra, sem crítica, e simplesmente estendendo a mão,
tentando sentir em nós mesmos aquilo que o nosso irmão está sentindo. O nosso Roman Krishnarik, filósofo e escritor australiano que hoje vive na Grã-Bretanha, ele que é um estudioso do assunto, tem livros falando sobre isso, ele vai nos dizer que a empatia pode ocorrer de duas maneiras. A primeira maneira é a que ele chama de forma cognitiva, onde nós vamos nos colocar no lugar do outro, adotando a perspectiva do outro, fazendo um exercício mental, um exercício intelectual de entendermos, de nos esforçarmos para perceber essa perspectiva do outro. E ele fala que tem uma outra forma, a forma para a qual a gente se encaminha, a forma pela qual Jesus trabalha conosco, Jesus nos enxerga, Jesus lida com a gente, que é a empatia afetiva, que consiste naquela em que nós temos uma resposta emocional compartilhada, onde a gente busca e consegue sentir o que o outro está sentindo. A despeito das diferenças que possamos ter, intelectuais, morais, socioeconômicos, culturais, não importa. A partir do momento em que conseguimos desenvolver em nós essa empatia afetiva, passamos a ter o poder de perceber o nosso irmão como percebemos um filho, como percebemos um ente querido, um amigo, aquele que nos é caro ao coração. Então, buscarmos a empatia para enxergar o outro como um ser único, mas com as suas características também únicas, que precisam ser respeitadas e acolhidas para que a gente possa, enfim, praticar o bem efetivamente. E para a gente lembrar do poder do sentimento, nós trazemos aí essa foto de Masaru Emoto, já esteve no Brasil, inclusive, ele que tem inúmeros trabalhos conhecidos talvez da grande maioria de nós, onde ele faz aquele trabalho com a água congelada, envolvida em ideias, em frases que vão suscitar ideias de bem ou de mal, de equilíbrio, desequilíbrio, e isso se reflete nas partículas de água congeladas, nas moléculas, e elas vão se organizar de uma maneira linda, bela, artística, poética, ou completamente desorganizada, feia, quando as palavras, as ideias são boas ou más, envolvendo essa água congelada. Mas um outro estudo muito interessante que ele faz é o experimento do arroz, onde ele pega 3 recipientes com arroz cozido e completa esses recipientes com água. E numa dos frascos ele escreve palavras referindo ao amor. Eu te amo, I love you. No outro frasco, ele escreve palavras relacionadas ao ódio, I hate you. E na outra, ele simplesmente não faz nada, ele não escreve nada. Fica-se indiferente ao que acontece com aquele arroz. E passados 30 dias, onde se fala aquilo que está escrito naquele pote, se percebe que o arroz, que tinha a palavra de amor, ele fermenta de uma maneira natural e fala que o aroma é agradável. Enquanto que naquele arroz, naquele pote em que as palavras de ódio foram proferidas repetidamente ao longo desses dias, esse arroz apodreceu. Enquanto que no outro, em que simplesmente se foi indiferente, o arroz mofou. Mostrando para nós de uma maneira muito clara que amar é fundamental, mas que não fazer nada não resolve a questão. Não fazer nada é a mesma coisa que fazer o mal. Talvez o mal num grau menor, mas o mal é sempre o mal e o bem é sempre bem. A gente diz, né, houve um ditado que o mal é sempre o mal, mesmo que todo mundo faça. E o bem é sempre o bem, mesmo que ninguém faça. Então, quando a gente se recorda da pergunta 642 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, se, para assegurar a sua posição futura e agradar a Deus, basta não fazer o mal? E os Espíritos respondem que não, que é necessário fazer o bem no limite de nossas forças, porque seremos responsáveis por todo o mal que decorrer do bem que a gente não fizer. De maneira que não temos outro recurso. Uma vez despertos para a realidade da vida, que a doutrina espírita descortina para nós de uma maneira fenomenal, nós só temos um caminho a seguir, o caminho do bem. Porque não fazer o bem significa
fazer o mal. Outro experimento extremamente interessante, simples e levado a cabo por uma criança. Está lá no YouTube, já não é no canal, é esse Show do Tiago, mas vocês podem procurar nesse link, se quiserem, depois copiem. Né? Ele faz uma experiência, essa criança, que pegou dois jarros de flores que estão aí à nossa frente. E um ele colocou assim, coisas boas, e outro, coisas ruins. Durante 30 dias, durante alguns minutos por dia, ele se direcionava para esses jarros de flores, com pensamentos de amor, de carinho, de ternura, de afeição, colocava músicas que ele gostava, que traziam alegria para um desses jarros. E durante os mesmos períodos, durante 30 dias, no mesmo tempo, ele se dirigia ao jarro que ele escreveu coisas ruins e falava coisas desagradáveis, coisas de criança. Muito interessante, mas falava coisas ruins, xingava, colocava músicas que ele não gostava, e ao final de 30 dias, ele obteve esse resultado, onde o jarro em que ele falava coisas boas estava com a flor exuberante, bonita, cheirosa, perfumada, e o outro jarro, o outro pote, o outro vasilhame em que a planta sofreu os pensamentos negativos, as palavras dolorosas, a flor secou. E eu coloquei essa imagem porque o Tiago se emociona e diz, coitado da flor. E ele fala ao final que é preciso a gente deixar a violência, deixar o bullying, porque isso traz marcas. Isso impacta. E é muito importante a gente lembrar disso, que associado ao trabalho no bem, precisamos colocar o nosso sentimento de afeição, de piedade, de compaixão, de amor, para que a nossa atitude possa ser efetiva, levando aquele carinho, aquele lenitivo verdadeiro aos corações que sofrem. Porque muitas vezes, usando só o recurso intelectual, só o recurso mental, podemos, sem medo de errar, tantas vezes humilhar, agredir, diminuir aquele que está em condição menos favorecido do que a gente, nos ensejando a todos nós as possibilidades preciosas da prática do bem, porque é ela, a prática do bem, que nos permite gozarmos essa felicidade verdadeira, adentrarmos o reino de Deus que existe dentro de nós. E a gente vai se lembrar com isso que Jesus já dizia que o que sai da boca procede do coração. E é o que sai da boca do homem que o contamina. Da mesma maneira que é aquilo que sai da nossa boca, que pode nos envolver positivamente. Basta que nós estejamos atentos. E é óbvio que nós não podemos nos esquecer do recurso dos mais importantes, que são os recursos que as mãos nos oferecem. Mais uma vez, o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, nesse tópico que nós já conversamos, do poder da fé, item 5, nós lembramos que Kardec coloca que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, pelo intermédio da ação magnética, o homem atua sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades, modifica as qualidades desse fluido e dá a ele, ao fluido, uma impulsão, por assim dizer, irresistível. De maneira que, como nós já lemos anteriormente, daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. De maneira que nós temos um recurso em nossas mãos. Temos, quando encarnados, um magnetismo, um fluido que é capaz de influenciar, de tocar. Quando lemos o capítulo 14 da Gênese, onde praticamente Kardec ensina os mecanismos pelos quais o passe, a transmissão fluídica acontece, nós vamos compreender que todos nós temos esse poder.
Temos esses recursos que tantas vezes são canalizados, são dirigidos pelas nossas mãos. Da mesma maneira que podem ser canalizados, dirigidos pelo nosso olhar, pela nossa palavra, mas também pelo nosso pensar, pelo nosso sentir, mobilizando esse fluido, imprimindo a ele um impulso, modificando-lhe as suas qualidades, fazendo com que ele não resista a essa vontade, consciente ou não. E assim, ele vai atingir o seu objetivo. E aí a gente traz a esse momento a ideia, não menos importante, do magnetismo, tantas vezes esquecidos de nós mesmos. Lembrando que Kardec, né, no comentário que faz, após a questão 555 de O Livro dos Espíritos, ele vem nos dizer que o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido, não basta conhecimento, mas o conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, grifo meu, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, o conhecimento dos recursos magnéticos, dos recursos fluídicos que nós temos, é de suma importância. Não só para que pratiquemos o bem de maneira mais efetiva, auxiliando e amparando com os recursos próprios que Deus já nos dotou, mas nos afastando de uma série de crendices ridículas tantas vezes, entendendo o que é possível e o que não é possível, o que está dentro das leis e o que está fora delas. E o passe para o espírita significa, como está lá no opúsculo de orientação ao Centro Espírita, editado pela Federação Espírita Brasileira, que, à luz da doutrina espírita, o passe é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa conhecida como passista para outra que as recebe em clima de prece com a assistência dos espíritos superiores. Mas espera aí, então eu preciso necessariamente estar numa cabine de passe, estar no centro espírita para aplicar um passe? Passe é sempre que você transmite a sua energia salutar para aquele que necessita dela. Numa conversa com um amigo, numa escuta cuidadosa com aquele que sofre, você provavelmente está aplicando um passe e não sabe disso. Porque se deseja, se quer, se coloca a sua mente, se coloca o seu pensamento, as suas ideias em favor dessa direção, você vai transformar o fluido ao seu redor, pela força do seu pensamento, o fluido que você já é dotado, e vai transmiti-lo à pessoa que necessita, auxiliando, amparando, cuidando, acalentando. E não é à toa que tantas vezes nós, quando estamos com alguém, tristes, chateados, nervosos, estressados, quando conversamos com certas pessoas, parece que saímos pisando em nuvens, porque recebemos um passe sem o saber. Com carinho, com amor, com a vontade carinhosa e amorosa e acolhedora, o outro, às vezes, nos transmite as energias fluídicas que nós necessitamos. E lembramos que foi Jesus aquele que nos ensinou a fazer isso. Transmitir os fluidos que temos, mais equilibrados daquele que precisa, para que possamos auxiliar. E Jesus é o nosso modelo. Aquele que tinha todos os recursos em plenitude, na sua potencialidade máxima. Por isso, foi capaz de curar. Foi capaz de realizar verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres, que na verdade não passam de fenômenos contidos dentro das leis da natureza. E para que a gente possa se encaminhar ao final, a gente acha que às vezes esses recursos magnéticos que possuímos, a gente não consegue aquilatar, são coisas que são imponderáveis, mas elas são ponderáveis. No jornal Vórtice, que trata do magnetismo, tem um trabalho muito interessante. Esse
trabalho é de 2013, onde esse homem aqui, o Roberto Elier da Silva, que é químico industrial lá na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele achava interessante as pessoas chegarem para o passe e levarem as suas garrafinhas, como era o normal na casa que ele frequentava. Cada um levava uma garrafinha de água, deixava lá, tinha um monte de água, e as pessoas colocavam essa água, elas eram submetidas a um tratamento que ele não compreendia muito bem, magnético, de passe. Todo mundo saía com essa água debaixo do braço e depois relatava as maravilhas que aquela água fazia. Ele era muito cético com relação a isso. Mas, poxa, será que realmente essa água contém alguma coisa diferente? E aí ele resolveu fazer um experimento, né? E aí ele foi a analisar, não as questões magnéticas, sutis, que ele não tinha os recursos para isso, mas como químico que é, ele fez uma análise das características físico-químicas da água fluidificada, da água magnetizada. E um primeiro experimento que ele fez o seguinte: era uma água que era magnetizada por um paciente que naquela ocasião estava com uma diverticulite, sofria de enfisema pulmonar e diabetes, e o motivo do atendimento foi um ataque isquêmico que deixou para ele, um ataque isquêmico cerebral, que deixou uma sequela de perda de audição e memória. Essa deficiência auditiva reduziu-se a 21% depois do tratamento que ele fez. Era 40%, passou para 20%. E os resultados mais significativos que ele verificou na água: ele colhia a água antes dela ser magnetizada dos recipientes, colocava a água e depois de magnetizada, de fluidificada, ele colhia de novo mais uma amostra e ia analisar essas amostras e compará-las. Com relação a esse primeiro experimento, ele verificou que havia uma elevação de nitrato, por exemplo, de 7.400% na água que foi magnetizada. O sódio reduziu-se em 26%, o ferro aumentou em 4.900%. Ou seja, na composição original, ele praticamente não existia. Um segundo experimento, magnetização de uma água desmineralizada para o mesmo paciente do experimento anterior, aquele paciente da perda de audição por um ataque isquêmico. Bom, a água é desmineralizada, ou seja, não possui minerais. E o que ele viu? Variação acentuada no nitrato, que não existia, e a mesma alteração do ferro. De maneira que a água que não tinha minerais passou a contê-los após o fenômeno da fluidificação, da magnetização. Magnetização, no terceiro experimento, da água para o uso coletivo, que também é muito comum, né? Se magnetiza uma água, se fluidifica e depois põe lá para aquelas pessoas que assistiram à reunião, possam, depois que saiu da sala de passe, beber um pouquinho, fica os copinhos lá. Cada lugar tem a sua característica, mas é muito comum isso pelos centros, por exemplo, que eu já passei, pelas instituições espíritas. E aí os resultados: elevação do cálcio, ferro total em 17.900%, do magnésio em 1.900%. Quinto experimento, a água lá do terceiro, essa água para uso coletivo, resfriada. E aí ele viu que as alterações sumiam. Quando resfria a água, a pessoa chega, por exemplo, leva a água para casa. Será que se colocar na geladeira tem problema? Ao que indica, pode ser que sim. É preciso, obviamente, que outros estudos, que outros trabalhos continuem, que se repita, para que tenha força científica. Mas já é um indício bastante interessante. E um sétimo experimento, onde ele pega uma água do lado de um sexto experimento que ele já tinha feito, diluída a 50% com água mineral. A pessoa às vezes leva uma água para casa, onde tem essa característica, esse hábito, e a água está acabando, e o passe só vai acontecer das 3 dias. Aí o que ela faz? Vou aumentar essa água, vou colocar água mineral nela para aumentar e eu poder continuar tomando dessa água durante mais dias. Porque isso é para o meu tratamento, para o meu bem. Só que aí ele percebeu que há a redução das alterações proporcionalmente, obviamente, ao acréscimo de água que se faz, o que é muito interessante. Mas isso a gente traz para lembrar, para reforçar que as modificações são palpáveis, são passíveis de serem verificadas objetivamente, de maneira que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente faz, com o que a gente pensa, os recursos que a gente tem na mão. Aí vou falar desse aí, não, é que o tempo, né? Depois de 13 dias aproximadamente, a água perdeu as características. Outro assunto interessante que a gente vê vira e mexe nas redes sociais é um trabalho que o nosso Ricardo Monesi fez lá na USP. Esse trabalho, né, que era a dissertação apresentada para que ele pudesse obter o título de mestre em ciências, onde ele fez um trabalho para verificar o efeito da prática
da impostação de mãos sobre os sistemas hematológico e imunológico de camundongos machos. O que ele fez? Pegou 60 ratinhos e dividiu em 3 grupos, cada um com 20 ratinhos. No primeiro grupo, era o grupo que ele chamou de controle. Não se fazia nada. No segundo grupo, era o grupo que ele chamou de controle luva, onde uma estaquinha lá com uma luva na ponta, uma pessoa ficava de longe segurando, a uma distância, como se alguém estivesse aplicando um passe. Era o controle luva. E o grupo que foi submetido à impostação de mãos, à imposição de mãos, como a gente conhece no meio espírita. Isso foi feito durante 15 minutos, durante 30 dias seguidos. Depois esses ratinhos foram sacrificados e se verificou o que tinha acontecido com algumas coisas que ele queria medir. E aí ele foi ver que o número de plaquetas, né, elevou-se, houve a elevação do número de monócitos, que é um tipo de célula de um glóbulo branco do nosso sangue, houve a elevação da atividade citotóxica de células não aderentes com atividade natural killer e as atividades killer ligadas à linfocina. Então ele viu, de uma maneira clara, que os grupos controle e placebo não mostraram qualquer alteração e que esses resultados que ele encontrou levam a concluir que há sim uma alteração fisiológica decorrente da imposição de mãos e que há que se estudar por que ela ocorre, para que a gente possa compreender, mas que existe. E assim são inúmeros outros trabalhos. E a gente vai então entender que trabalhar é preciso. As mãos, então, significam a possibilidade de buscar pegar no arado. Como nos diz, né, lá no Erasto, no capítulo 20 do Evangelho. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. De que adianta a gente pensar? De que adianta a gente sentir se a gente não trabalha? Se a gente não materializa os nossos pensamentos e sentimentos na prática incessante do bem? Então é necessário que as mãos se transformem em ferramenta de trabalho, em benefício do próximo, em benefício de nós, em nome do Cristo sempre. E se a gente acha que os nossos recursos são pequenos, e o são, a gente se lembra do que aconteceu na multiplicação dos pães. Quando Jesus pergunta, quantos pães tendes? A multidão chegava a 5.000 aproximadamente. E eles não tinham recursos para alimentá-los. Jesus precisava partir de algo para que operasse aquele prodígio. E ele pergunta aos discípulos, o que tendes? Quantos pães tendes? E a partir daquele pouco, ele multiplica os recursos, viabilizando que muitos, inumeráveis, pudessem ser alimentados por aquele pouco que os discípulos lhe apresentaram. E assim somos nós. Por mais diminuídos sejam os nossos recursos pessoais, diante da pequenez que ainda temos, das inferioridades que ainda trazemos, da ignorância que ainda nutrimos, sempre é possível, quando oferecemos algo ao Cristo, que Ele nos possibilite a multiplicação dos nossos recursos. Que nós possamos, em todas as atividades, em especial nas atividades da capelania, utilizarmos das nossas mãos, dos nossos corações e das nossas mentes na prática infatigável do bem. Mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado. Espero que de alguma forma tenha contribuído e que Jesus possa abençoar, possa envolver a todos e que sigamos no caminho do bem. Obrigado mais uma vez pelo convite honroso. Luz e paz. Ah, meu querido André. Poxa vida. Vou dizer uma coisa para você. Primeiro, nós temos que agradecer muito a Jesus, porque ele nos trouxe hoje um missionário, alguém que pudesse trazer uma definição sucinta, porém, daquilo que ele um dia disse para nós, através de versos singelos, mãos, coração e mente. Você, nessa noite, foi o instrumento que Jesus, que Eurípides, colocou em nossas vidas para trazer essa definição. Uma vez mais, muito obrigado a você. E a capelania desse Estado. E todos os irmãos do Brasil aqui presentes te abençoam e te agradeço muito a você pela excelência das suas palavras. Muito obrigado, não vou falar mais nada, porque eu também me emociono. E eu queria, nesse momento, então, abrir
um espaço para que nossos irmãos aqui presentes pudessem interagir com você. Lamento profundamente que vai ser só 15 minutos, porque depois nós vamos participar do trabalho de radiação. E deixamos, sabendo que você tem compromissos, você pode ficar à vontade para sair da sala, se for o caso, tá certo? Depois da sua parte. Então, está aberto aqui o painel de discussões. Vou fazer uma pergunta simples. André, o que você nos diz da terapia do abraço? Eu vi aí no bate-papo. Bom, eu sou suspeito, né? Porque nós que estamos à frente de um grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo aqui na nossa casa, nós temos uma sequência de atividades e uma delas necessariamente se chama abraço. Antes de fazermos a prece, depois que a gente faz uma leitura, passamos um vídeo para que a gente possa estar mais ou menos na mesma sintonia, diminuir um pouquinho as dificuldades, as diferenças vibratórias, a gente se abraça. E é impressionante o que o abraço faz com a gente. Existem inúmeros trabalhos, inclusive, dizendo que um abraço que dure pelo menos 30 segundos, 20 segundos ou mais, mas de 30 para frente, são abraços terapêuticos, onde é possível num abraço você curar. É possível num abraço você mobilizar energias que a gente, às vezes, não está dando atenção para elas. Então, o abraço, o toque em si, né? Infelizmente, a gente está privado neste momento de usarmos esse recurso fantástico que nós temos na mão e que não custa nada, que é o recurso do toque, o recurso do abraço, né? Mas, sem sombra de dúvida, as coisas que nós mais sentimos falta de estarmos na casa espírita é de estarmos juntos, nos abraçando, nos confraternizando, porque nós temos a oportunidade de estudarmos, de ouvirmos palestras, de participarmos de atividades de auxílio virtuais, como vai acontecer daqui a pouco. Mas uma coisa faz muita falta para a gente, o abraço. Então, o abraço é uma terapia. É um recurso que fazemos com o nosso coração, um recurso que nós fazemos com a nossa mente, um recurso que nós fazemos com as nossas mãos, com os nossos braços. Ele talvez resume tudo isso que a gente veio discutir. O abraço é uma dádiva. Talvez Deus tenha criado o abraço. Professor, toma, esse presente é para vocês. Elísio, por favor. Boa noite, André. É sobre a magnetização da água. Claro, o magnetizador ele vai estar ali com a imposição de mãos. Agora, o vasilhame, tirar a tampinha ou pode deixar fechada? Bom, eu acho que a tampinha não faz diferença nenhuma, porque o recurso fluídico, ele não tem a barreira física, né? Então, se tiver com a tampinha, se tiver sem a tampinha, acredito que o efeito será o mesmo. Não vai haver diferença. Mas aí, no caso, não vai bloquear o fluido anímico. O espiritual ele vai passar, sem dúvida. Mas e a parte anímica do médium? Ela não vai passar na sua totalidade. Se passar, vai passar bem menos. Mas apesar que, talvez, Elísio, nem tanto, porque quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre as questões magnéticas, os recursos que temos, por exemplo, fluídicos, como que se comportam os fluidos, inclusive os animais, nós vamos ver que os fluidos podem ser lançados à distância. E a gente fica imaginando assim, e o fluido, por exemplo, com uma pessoa que está ali num ambiente de frio, todo encapotado, cheio de roupa de couro, e aí, será que esse fluido vai agir nela ou não vai agir nela? A gente tem que aplicar o fluido nela sem roupa? Então, na verdade, a matéria, ela não obsta a passagem desse fluido, mesmo o fluido animal, que mesmo sendo magnético, sendo animalizado, mais grosseiro, ele ainda é sutil em relação às características físicas propriamente ditas que nós temos. Então, acredito eu, né, por essas ideias, por esses estudos, que a tampa não impede que o fluido adentre o recipiente. E o fluido certamente não adentra aquele recipiente se estiver destampado apenas pela parte que está sem a tampa. Ele vai fazer por todo o ambiente, por todo o frasco, por todo o recipiente que ele está ali inserido. Então, acredito eu, Elísio, que isso não faz diferença, não. O que faz diferença, o que imprime qualidade ao fluido, que é outra coisa que a gente vai estudar lá na Gênese, são as características morais, a força de vontade, a nobreza espiritual. Tudo isso são características que imprimem ao fluido um poder
gigantesco. E se junta-se a tudo isso, a esse poder fluídico normal para algumas pessoas, uma ardente fé, aí a gente vai operar verdadeiros milagres. Mas eu acho que, com tampa ou sem tampa, vai funcionar igual. Obrigado. Não, tudo bem. Só agradecer aí pela brilhante palestra aí. Muito bom. Perfeito. Gratidão é toda minha, doutor Wilson. Eu agradeço e desejo a todos aí uma ótima noite. Eu queria participar, se fosse possível. Vocês me falam aqui como é que eu fico quietinho aqui sem atrapalhar para eu conhecer o trabalho. Seria uma alegria. Perfeitamente. Bom, então nós queremos agradecer ao nosso irmão querido, André Luiz Seabra. André, quando eu falei por que os Andrés Luizes gostam tanto do termo amor e ação, é porque André Luiz Ramos, lá de São Paulo, ele tem um trabalho, um trabalho cujo slogan é amor em ação, né, Wilson? André, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu deixo você para fazer as suas colocações finais e libera você para que você, caso você queira nos dar a alegria da sua companhia, nós vamos ficar mais meia hora, talvez 40 minutos das vibrações, tá? Eu quero logo antecipar aos nossos irmãos que a espiritualidade me inclui. Nós temos irmãos de Sergipe, Minas Gerais, da Bahia, de Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. E que esses irmãos, eu vou começar com eles. Caso algum irmão queira fazer alguma vibração, alguma prece pelo hospital da sua cidade, pode fazer antes de nós, tá bom? André, então as suas colocações finais. Muito obrigado mais uma vez. Eu acho que é só agradecer, Zé Luiz. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Só a gratidão. A responsabilidade é muito grande, né? Sempre que a gente abraça qualquer trabalho, né? Um trabalho grandioso como que vocês desenvolvem, que a gente aqui da Bahia, nossa capital é Vitória, né? Meus filhos, inclusive, tem 2 filhos estudando aí, estão aí. Estive aí nesse fim de semana, né? Fiquei aí em Vitória, quinta até sexta-feira, deixei eles aí, voltei para cá. Mas então é só gratidão. E desejar a todos que continuem firmes, né, nesse propósito de levar o bem, levar o evangelho, levar a luz do Cristo aos espíritos que estão necessitados, porque hoje são eles necessitando, mas amanhã podemos ser nós. E é preciso amar ao próximo como a nós mesmos, de maneira que a gente coloque esse amor em ação, né? Amor para que possa distribuir a todos os cantos. Então, uma alegria muito grande, um prazer imenso, gratidão. Gratidão a todos que tiveram a paciência de continuar conosco, de vários estados aí do nosso querido país, e espero a gente poder estar junto em outras oportunidades. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito. André, aproveitando o ensejo que seus filhos estudam aqui em Vitória, eu, como pediatra, o Wilson, como cardiologista, e os demais irmãos médicos que pertencem à Capelania Médico Espírito, está à sua disposição para qualquer situação que você necessitar. Vai ser um prazer imenso ser útil a você e a seus filhos, tá bom? Gratidão. Muito obrigado, boa noite, fica com Deus. A nossa prece, Jesus amado, Deus maravilhoso, só pode ser de uma imensa gratidão. Gratidão por nos permitir trilhar esse caminho, por nos permitir ter conhecido essa doutrina, por ter permitido que tivéssemos algum conhecimento das verdades do Cristo para que possamos trilhar em nosso caminho de maneira saudável, positiva, evoluindo para estar cada vez mais próximo de Ti. Agradecemos muito, Jesus. Agradecemos Eurípides Barçanufo, toda a equipe espiritual que assessora esse trabalho. E agradecemos, pedimos mais uma vez, que suas bênçãos sejam derramadas sobre nós, sobre todos os presentes, sobre todas as famílias, e que possamos mais uma vez emitir uma vibração de amor ao nosso planeta, nesse momento de dificuldade, aos nossos irmãos que estão passando por experiências tão dolorosas e traumáticas. Que o coração maravilhoso de Jesus irradie a luz consoladora, confortadora, para que possamos passar por esse momento, aumentando a nossa fé, sempre juntos do ideal do Cristo. Que assim seja, que todos tenham uma boa noite. Fique conosco, Senhor.
Bom, pessoal, Assim seja. alguém teve alguma Boa percepção noite. mediúnica? Pois não? Alguma? Não? Pois não? Alguém que falava de alguma coisa? Ah, tudo bem. Só agradecendo, só desejar boa gratidão. noite. Só Agradeço. agradecer e desejar boa noite a Vamos botar o todos. coraçãozinho aqui, vamos botar o coraçãozinho aqui, vamos? Só Fiquem em gratidão. paz. Boa noite, companheiros. Boa noite, meus irmãos. Boa Boa noite, boa noite. Fique com Deus. Gratidão, Um André. abraço. Boa noite, Beijo André. grande. Obrigado. Um abraço a todos. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa Um semana. abraço. Um abraço. Maravilha. Boa noite a todos. César. Boa noite, Zé. Boa noite. Boa Boa noite, Osmar. Um abraço, Boa Zé. noite, Ailton. Tchau. Boa noite, Zé. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, gente. Boa noite. noite. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Deus quiser. Tchau. Tchau. Pessoal. Meu amigo, que bom te ver Boa aqui. noite. Um abraço em graça. Ok, pode deixar. Pra você, eu tô aqui do lado. É. Fiquem com Deus todos.